Bem-vindos à sessão do desenvolvimento de líderes esta noite. Oro que o Senhor possa alcançar cada coração pela sua palavra, faça-nos fortes, grandes ministros, para o grande ministério que nos tem dado. Oremos juntos. Pai, te agradecemos pela tua bondade, obrigado pela preservação da vida de teus filhos, teus servos, nossos líderes. Pedimos, Senhor, que guarda-nos em boa saúde, fortes, vibrantes e com a vista afiada e ansiedade para a obra do Senhor em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, esta noite, a partir desta passagem, que o Senhor Jesus Cristo, Ele pessoalmente, nos envie, nos alumie, nos ajude a saber o propósito por que nos chamou e a razão por que ainda estamos vivos e o trabalho que precisamos de fazer para a tua glória. Dê-nos a força, dê-nos a capacidade, faça-nos fiéis ao ministério, a ti, por todo o tempo da nossa vida, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta noite, como sabeis, viemos à Revelação capítulo 2. Em Apocalipse capítulo 2, estamos a aprender esta noite, a partir da carta, da epístola, da mensagem do Senhor Jesus Cristo ao líder da igreja em Pérgamo. A passagem está no Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E continua a dizer: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esta é a mensagem que o Senhor envia-nos esta noite e quer que possamos olhar o que Ele disse. Ao o seguirmos, quando o negarmos, negamos a sua mensagem. Assim que o amamos e o respeitamos, aqui o retemos e o estimamos e o exaltamos, assim também tomaremos nota do que Ele nos tem enviado. Sabes, se alguém fala a ti, e tu o respeita, o ama, o exalta, o se aprecia e lhe dá o respeito, irás escutar atentamente o que ele diz, e se tem algumas instruções das palavras que ele tem vindo, o teu amor e exaltação, o teu respeito para ele, o teu respeito a ele, te fará ir levando as instruções que ele dá. Mas se não tens nenhum respeito de alguém que fala, será que podes ouvir o que ele diz? Não vais prestar atenção, serás sem cuidado, será um tipo de reservado e dirá: eu tenho nossas ideias, temos nossas opiniões também e tomaremos as nossas atitudes contra a pessoa com quem está falando. E Jesus Cristo é quem fala-nos aqui. Em fato, ele conclui a sua mensagem dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, dizendo-nos que o que ele disse é o que o Espírito diz. O que diz às igrejas em Pérgamo não é o que o Espírito diz, é o que o Espírito diz
a toda a igreja, em todas as gerações, na tua geração, na tua localidade onde estás. O que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na leitura do texto de hoje, irás ver que Cristo nos chama a sermos líderes corajosos na igreja. E o tópico dessa noite é a chamada para liderança corajosa na igreja. 3 coisas vamos olhar. Número 1, a confirmação da nossa preocupação. Ele já venceu prontamente, ele venceu e assentou-se no trono prontamente, está à destra do Pai Celestial. Não há nenhuma coisa que tem a fazer que não fez para a igreja, para salvar e santificar, purificar, dar poder, capacitar, dar energia, para comissionar. Ele fez tudo. Agora, ele é um Senhor vencedor. É a preocupação dele concernente a igreja. A confirmação do nosso Senhor preocupado com o vencedor. Controvérsias contra os líderes comprometidos. Disse a igreja, disse ao líder da igreja em Pérgamo, diz a ti, diz a mim, que se nós somos fiéis, se somos negligentes e se não estamos concentrados no que temos a fazer, porque somos recuados, ele tem uma controvérsia contra nós. E se nos comprometemos, tem uma controvérsia contra nós, quer que possamos nos converter e diz, arrepende-te. Pelo contrário, a ti virei brevemente. Irei batalhar contra essas pessoas que se comprometem, que são recuados, lutarei contra eles com a espada que vem da minha boca. Controvérsias contra os que recuam e líderes comprometidos. Ponto número 3. Sua chamada para uma lealdade comendável e consistente. Ele nos chama-nos a vencermos, chama-nos a fazermos a obra da forma como ele poderia ter feito se estivesse aqui. Nos chama a fazermos sua obra da forma como os primeiros apóstolos da igreja primitiva, da forma como fizeram, e quero que também persistentemente dessa maneira, para que possamos render uma lealidade recomendável a ele. Voltemos a confirmação do nosso vencedor. Apocalipse 2:12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Tem uma espada aguda com 2 fios. Irá lutar. No verso 16 nos diz, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti com a espada da minha boca. É o que quero que notas aí, a espada da minha boca. Normalmente levamos a espada, pessoas levam a espada na mão, mas está a falar da espada que vem da sua boca. Uma espada aguda do nosso Senhor vencedor. Venha ao capítulo 1 de Apocalipse. Em Apocalipse 1, estamos lendo o verso 14. Em Apocalipse 1, verso 14, é a descrição do Senhor Jesus Cristo como o Senhor vencedor, como o Senhor que está no trono, como o amado João viu, disse, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, branco como a lã, branco como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus olhos como chamas de fogo, diz no verso 15, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. No 16 nos diz, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía, olha para isso de novo, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Não é uma espada simples que os soldados levam, não é uma espada normal que os que de uma forma terrena levam, é uma espada que vem da sua boca. É a palavra da sua boca, é a palavra que vem como uma espada aguda contra as pessoas que não vivem da forma como ele que devia,
nos diz no Apocalipse, capítulo 19, nos diz a partir do 15, Apocalipse, capítulo 19, verso de 15. E da sua boca, olha de novo isso, por favor entendam isso. Não estamos a levar a espada como pessoas do mundo levam a espada. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, meus servos batalhariam como o povo do mundo batalha. E batalhariam com a espada das suas mãos. Mas isto sai da sua boca. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com aquela espada aguda, com aquela palavra da sua boca, as nações rebeldes, nações pecadoras e as pessoas que não seguem o Evangelho, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, ferirá as nações e as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho no furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Entendam, que ele fala do julgamento, fala da sua palavra consumindo os pecadores e consumindo aqueles que não andam de acordo com a sua vontade e de acordo com a sua chamada. Nos diz, no verso 16, diz, no verso 16, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando vem para reinar como rei, quando vem reinar como Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irá colocar todos os rebeldes embaixo, irá colocar todos os pecadores embaixo, colocará todas as atividades satânicas embaixo e fará isso com a palavra da sua boca. Ele tem a última palavra, a palavra da igreja, a palavra do juízo. Ele mostra como a espada que vem da sua boca. Olha o verso 21. No verso 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca, e do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso é com a palavra da sua boca. Segundo aos Tessalonicenses 2:8. Segundo Tessalonicenses 2:8. Nos diz como o anticristo será consumido. Então, o maligno será revelado, aquele que se opõe à justiça, aquele que sua fama e que blasfema o nome do Senhor, quando se revelar, o qual o Senhor o consumirá com o espírito da sua boca. Então, usou outra palavra agora, diz a mesma, mas é a mesma coisa, o espírito da sua boca, e destruirá com o resplendor da sua vinda. Há alguma coisa muito interessante, olhando para esta mesma espada de dois fios. Estamos a olhar isso na perspectiva do homem de Deus, do ministro de Deus, que tem a mesma espada que vem da sua boca. Pensa disso. Efésios 6, 17. Mas vamos voltar um pouco para 16 para completar tudo. Em Efésios 6, verso 16, diz: tomando sobretudo o escudo da fé. Fala do ministro aqui, fala do Filho de Deus, fala do testemunho do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor lhe dá poder, porque o mesmo dom que ele tem, a mesma autoridade que tem nos dá, o mesmo poder que tem nos dá, a mesma autoridade que tem nos dá. E porque ele venceu, quer que vençamos. E precisamos disto. Lembrai-vos, eu ando vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e deu-se a si mesmo por mim. Agora, sobretudo, tomando o escudo da fé, pela qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17. No verso 17 diz: tomai também o capacete da salvação. Está a falar dos crentes, está a falar ao guerreiro espiritual, está a falar ao homem de Deus, à mulher de Deus, está a falar ao líder, está a falar ao ministro. Olha para isso. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somos ditos em Hebreus 4, 12, acerca dessa palavra de Deus, que é tão cortante. Diz, isto é o que nós tomamos, como estamos contra o erro, lutamos contra o mal, assim que lutamos contra o pecado, que prende as pessoas no cativo. Vamos com a mesma palavra, com a espada dos filhos, com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa e tão penetrante como mais do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão das médulas e as juntas e médulas e discerne os pensamentos e os intentos do coração. Quando vais com a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, penetra o coração das pessoas, divide o coração das pessoas. Deixa que eu vos mostre um exemplo. Atos 2, 37. Atos 2, 37. Diz, Pedro tinha falado às pessoas e a palavra da sua boca, mais penetrante do que a espada de dois gumes, a palavra de Deus, como se foi revelada a eles, trouxe convicção. A palavra de Deus, que foi falada a eles, trouxe-lhes ao reconhecer. E agora, quando ouviram isto, compungiram-se em seus corações. É a espada essa, é a palavra, é o espírito da espada na mão da boca de um líder corajoso. Disse-lhes, lhes apontou e disse, vós crucificastes o Senhor. Agora, quando ouviram isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Será que pregamos a palavra da salvação aos pecadores? Tem que ser uma espada que vem para eles fora e traz-lhes a convicção. Se estamos cheios com o Espírito Santo, o Espírito Santo leva essa palavra que vem de nós e vai ao pecador, vai ao descrente, vai àquele que se encurva, vem ao apostatado, vem ao povo do mundo. Não somente vão mostrar seus ombros, dizer que ok, eu não estou preparado agora, irá lhes picar, irá verificar seus corações e dirão, o que faremos para sermos salvos? Então, Pedro lhes deu a palavra, sabe o que ele disse prontamente? No verso 38, disse-lhes, arrependei-vos. Pedro disse-lhes, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, para a remissão, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o verso 40, no verso 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Será que foram ofendidos quando disse era uma geração perversa? Uma geração perversa é uma geração má, uma geração religiosa, uma geração religiosa. Não, não foram ofendidos, disse no verso 41, no verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pregamos a palavra de Deus, veja o efeito. Declaramos nós o evangelho, tem aquele efeito. Vamos para o evangelismo pessoal, vamos para um evangelismo em massa nas cruzadas. Veja, há este efeito. Falamos a palavra às pessoas que devem ouvir a palavra de Deus e tremer, que ouvem a palavra e compungem-se em seus corações quando ouvem o evangelho e são convertidos. Será que tem esse efeito? E se não tem, e se nossas mensagens não têm aquela catividade, o efeito cativo, aquele efeito vencente, aquele efeito que compunge, aquele efeito que aponta, temos que voltar em nossos joelhos para que Deus nos enche de novo, que nos sature de novo com o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo tomará a palavra e levará essa palavra como sua palavra, a espada do Espírito, a palavra do Espírito, que é tão penetrante como a espada de dois fios, que divide os corações, convence-lhes, lhes traz em seus joelhos, lhes traz a convicção e a conversão e a salvação. Agora, a mesma perseverança é uma lealidade incorruptível. Viemos a Apocalipse 2.
13. Apocalipse 2, 13. Aqui o Senhor Jesus Cristo disse: disse eu sei as tuas obras, lembrai-vos de novo, fala ao ministro na igreja de Pérgamo, e está a falar a ti, e fala a mim, e diz: eu sei as tuas obras. Sim, se somos fiéis, isso faz-nos alegres. Se somos diligentes em pregar a palavra de Deus e fazer a obra de Deus fielmente e corajosamente, faz-nos alegres. Eu sei as tuas obras. Eu tenho a gravação das tuas obras. E se perdes as palavras, e se ele sabe as palavras que nós fazemos, irá nos recompensar. E pelo contrário, se somos preguiçosos, vagarosos, infiéis, e se somos imparciais na pregação do Evangelho, e se não temos sido corajosos, e se não somos perseverantes, não dizemos da forma como quer que digamos, e se olharmos a face das pessoas, e por causa disso, não estamos a dizer ao pecador o que deve ouvir, não estamos a dizer o apostador o que deve ouvir, não estamos a dizer o crente o que deve ouvir, não estamos a dizer às pessoas na nossa congregação a palavra de Deus como deve. E diz: eu sei as tuas obras, podia dizer: eu sei o teu compromisso, eu sei o comprometimento, eu sei a tua timidez. E se ele diz isso faz-nos ter medo. Mas diz a esta igreja, diz a nós: eu sei as tuas obras, no plural, eu sei as tuas obras e onde tu habitas. Há outras pessoas que está num lugar difícil, num lugar perigoso. Como eu posso estar lá? Como eu posso trabalhar lá? Veja, este ministro aqui, na igreja em Pérgamo, habitava, vivia, ministrava no lugar onde Satanás colocou seu trono. O trono de Satanás estava lá, e Satanás operava, e Satanás não deixaria nada mover-se, mas mesmo assim este ministro ainda ficou corajoso e disse que e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Haviam pessoas naquela igreja que ainda eram firmes. Uma pessoa particular, o Senhor Jesus Cristo mencionou: conhece o teu nome, sabe o que você está a passar, sabe o que você suporta. E disse: eu sei, naqueles dias, não tinha somente acontecido naquele tempo, tinha acontecido antes, onde o Antipas, minha fiel testemunha, habita entre vós, onde Satanás habita. Quando aquilo aconteceu naqueles dias e naquele tempo, ele suportou a igreja. O ministro não fugiu, não fechou a porta da igreja, o ministro não espalhou todas as pessoas, dizer que estão vindo após nós, dizendo que okay, o Antipas já sabia, não sabemos quem que vem a seguir, vai e esconder-vos e tudo o que for acontecer. Mas olha o que aconteceu aqui. Esta é a cidade onde Satanás habita. Não fizeram isso. Eles permaneceram e firmaram-se. E ouro que onde quer que estiveres, naquela aldeia, onde quer que estejas, onde no governo local, naquela região, aquele estado, irás firmar-se até o fim em nome de Jesus. De fato, é quando nos retemos, temos algum clamor em Cristo. Hebreus 3, 6. Hebreus 3, verso 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, onde está o seu templo, onde está o ministro, ele clama em nós: se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Nos diz no verso 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se retemos firme a fé, retemos firme seu nome, retemos firme sua doutrina, retemos firme tudo que nos tem dado, até desde o princípio, diz, e assim somos participantes de Cristo. Nos diz no capítulo 4 de Hebreus 14. Capítulo 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote
Satanás pode estar naquela cidade, naquela aldeia, Satanás pode ter o seu trono naquele governo local, o ocultismo pode se esconder naquele lugar, mas veja para isso. Visto que temos um grande sumo sacerdote, que é maior do que Satanás, que é poderoso. Ele é poderoso, ele passou ao céu, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Não mudemos a nossa direção, olhar para onde os Satanás habita, mas olhemos a Cristo que subiu ao céu e ele faz intercessão por ti, que está orando por ti. Podia estar firme, onde o Senhor te tem chamado, retendo a tua confissão, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro 3, 17, diz, 2 de Pedro 3, 17, vós, portanto, amados, sabendo isto que, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Você tem que permanecer olhando a Jesus, o autor e consumador da tua fé. Nos diz em Apocalipse 3, estamos lendo o verso 3. Apocalipse 3, verso 3. Nos diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Lembra-te daqueles bons dias antigos, quando primeiramente conheceste o Senhor, aqueles bons dias antigos, quando eres corajoso, eras tão firme, e retinhas quando havia perseguição, mas nunca você deixou, nunca se comprometeu. Diz, guarda-o. Diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. E arrepende-te. Se você está abalando-se agora, arrepende-te, torna-se estático, torna-se sólido, torna-se firme. E se estás olhando onde Satanás está habitando, e estás olhando onde há corrupção, se estás olhando o que aconteceu com Antipas, dirás: será que eu vou encarar a mesma coisa que aconteceu com Antipas? Disse: volta, traga de volta a tua mente e retenha. E se estás olhando para o inimigo, mais do que olhar para o Emmanuel, Deus conosco, se estás a olhar ao Satanás e onde o trono de Satanás está, do que olhar para o Senhor vencedor, o vencedor do Senhor, diz: lembra-te e do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Diz: volte para a posição onde deves estar. No verso 11, Apocalipse 3, 11, diz: eis que venho, cedo venho, guarda-o. Diz: guarda-o. O que tens, diz, eis que venho sem demora. O arrebatamento pode acontecer a partir de agora. Não queres que o arrebatamento te encontre quando alguém que não tem força, como alguém que não está preparado para a vinda do Senhor, diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tomará a tua coroa em nome de Jesus. Amém. Ponto número 2. No ponto número 2, estamos a dar controvérsia contra o líder comprometido. Líderes, estamos aqui ouvindo e aprendendo junto à palavra de Deus, quer nos trazer de volta, quer que firmemos-nos, quer que sejamos corajosos, quer que possamos o defender, para que ele seja o único naquele local. Ainda que sejas o único que está defendendo a verdade naquele lugar, outro pastor de outras igrejas, ministros de outras igrejas, podem se esconder e se comprometer, e sendo descuidadosos, não sabe a quem como ofender, não sabe o que dizer, e por causa disso, pode ser o único que está firme, enquanto outras pessoas estão caindo, mas o Senhor tem controvérsia contra tais pessoas que se comprometem. Verso 14,
Diz, tenho contra ti poucas coisas, porque tens. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina do Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comecem a sacrifício da idolatria. No verso 16, diz, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Os líderes comprometidos. Os líderes comprometidos. Veja o verso. Diz, olha de novo, Apocalipse 2,14. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti. O que é que tens contra mim, o Senhor? O que é que o Senhor tem contra mim? Ainda és líder, és um pregador, és missionário, ainda és um pastor, ainda tens sido o capitão do povo, estar em frente deles. Mas como o capitão estiver em frente, o soldado, o capitão, ele treme, o capitão, ele está fechando os seus olhos para onde a batalha está e não está realmente a se focalizar para fazer o trabalho. Tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens lá, não é uma pessoa, há um Balaão no Antigo Testamento, mas agora há pessoas que duplicam, reproduzem a mentira e comprometimento de Balaão, e tu tens a esses lá, os que seguem a doutrina de Balaão, têm outras convicções, vêm à igreja, dizem que são líderes debaixo de ti, e dizem que são pregadores debaixo de ti, são pastores debaixo de ti, há líderes de mulheres, líderes de jovens, líderes de campos, líderes de crianças, e dizem que são líderes daquela secção depois de ti, e tu tens a eles, qualquer que seja a pregação, diz, eles têm a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, e diz, para que comecem dos sacrifícios da idolatria. Penso nisto, a igreja do Novo Testamento pensa nisto, a igreja na antiga dispensação desta graça, houveram pessoas naquela igreja local ensinando seus membros, ensinando os obreiros, ensinando os servos de Deus a cometerem prostituições. Como é que ele podia lhes convencer para sacrificar aos ídolos? Sabe, tomavam as escrituras e mutilavam as escrituras. Eles mal interpretavam as escrituras quando dizem, ídolo não é nada. E coisa sacrificada aos ídolos não é nada. Se você está com fome e não tem o que comer, e vês comida que foi consagrada a Satanás, aos ídolos, qualquer que seja, você pode comer. E isso não é nada. Depende da mente pela qual você come. É o que dizia. E também para cometerem prostituição, imagine, na igreja primitiva, quando o Espírito de Deus veio sobre a igreja, sobre os 120, e continuamente, e os apóstolos eram ferventes, os apóstolos eram poderosos no Senhor. Imagine, naquela mesma geração, João, um dos 12, ainda estava vivo, e Jesus o enviou a esse João, que foi um dos primeiros apóstolos, enviou a esta igreja, foi da primeira centurião, é a primeira geração. Haviam pessoas naquele tempo ensinando-lhes a cometerem prostituições, e disse, como é que pode ensinar alguém dessa maneira? Sabe o que dizia? Dizia, é filho de graça, não importa o que ele faz, o que crê no Senhor, é a tua fé que importa. Diziam, não está a olhar o que você faz fora com a carne, somente olha para Jesus em ti e sobre ti. Então recebeste Jesus Cristo, é o teu Senhor e Salvador, e diziam, é Deus, se Deus faz alguma coisa, te fez fazer alguma coisa, a prostituição ele não vê, homossexualidade não vê, adultério não vê, luta, violência. E diziam às pessoas, podem imaginar, e aquelas pessoas eram convencidas e cometiam prostituições por causa de pessoas que lhes ensinavam, não importava o que fizessem, não estavam mais valentes da justiça
Olha para Jeremias 9, 3. E estendeu a sua língua como se fosse o seu aro. Eles diziam, isso é o que Deus está a olhar agora. Esse sacrifício dos ídolos, não se preocupa. Cometendo prostituição, não se preocupa. Enviavam pessoas para o inferno para o fim da igreja. E o pastor lá somente pregava a sua mensagem normal, a sua mensagem mutilada, a sua mensagem de conforto, e as pessoas estavam lá e a espada do Espírito não vinha da sua boca para lhes convencer, para lhes trazer, lhes fazer conversar a palavra de Deus. Diz, estendeu a sua língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortaleceram-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e a mim me não conhecem, diz o Senhor. É por isso que tinha contra eles uma controvérsia. Número 2, é a corrupção pelos líderes cobiçosos. Voltamos para a Revelação, capítulo 2, 14. Em Apocalipse 2, verso 14, diz, mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Sim, estas pessoas não estavam lendo as suas Bíblias. Se eles lessem suas Bíblias, sabe, há pessoas que, ainda que têm Bíblia, eles não leem aquela Bíblia. Somente vêm escutar o pregador e, com muita pena, há pessoas na igreja, nesta igreja, e quem sabe na nossa igreja, que quando o pastor fala ao anjo da igreja em Pérgamo, quando pregava, não prestou atenção, quando o seu pastor local, que devia estar debaixo do pastor, do outro pastor pequeno, quando falam a eles, é porque nem ouviram o que o pastor menor ouviu, quando o outro local diz, damos graças a Deus pela graça e sua bondade, damos graças a Deus pelo seu amor, damos graças a Deus quando tu levantas a tua mão, das a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, finalmente, é final. Isso é tudo. Não estão a olhar em nenhuma outra coisa. É o que estão a escutar. Não estão a olhar o que acontece quando Balaão ensinou a Balaque a lançar tropeço contra os filhos de Israel, para comerem o sacrifício dos ídolos e também para cometerem prostituição e adultério. Aqueles moabitas, muitos deles morreram. Eram 24 mil pessoas que morreram pela praga por causa disso. Não estavam a olhar para isso. Tudo o que estavam a olhar é o que pessoas locais diziam-lhes que tinham aquela corrupção por causa da cobiça de Balaão. Olha, 2 de Pedro, capítulo 2, 14. 2 de Pedro 2, 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Os exercitavam na avareza, eram filhos da maldição. É por causa da corrupção no coração de Balaão. Veja, há pessoas que não estão a usar o padrão da doutrina, que estão retendo. Ou o padrão da pessoa que está a tentar desconvencer e desconfusionar e lhes trazer a falsa doutrina. Por causa da sua avareza. O verso 15 diz, os quais, deixando o caminho direito, os que lidam outras pessoas para cometerem fornicação, para comerem coisas sacrificadas dos ídolos, eles abandonaram o caminho da verdade, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bochur, que amou o prêmio da injustiça. É o padrão, é a raiz que trouxe a maldição, e as pessoas que seguiram
a razão que fizeram em verso 16, mas teve a repressão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Verso 17, esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Veja, não estão a dar o fim da falsa doutrina, não estão a dar o fim de Balaão e das pessoas que seguiram a doutrina de Balaão. Apocalipse 2, 15. Apocalipse 2, 15. A condenação dos líderes contradizentes, disse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. O problema era, haviam outras pessoas, outras fações, outra secção, outro grupo daquela igreja. E de fato, sabes, era uma pequena igreja, ainda assim, tinha alguns que estavam debaixo da influência dos que guardavam e os feitos de Balaão. E também, naquela igreja moderna, havia também outra seita retendo a doutrina dos Nicolaitas, que são os que, onde quer que fossem, contradiziam a mensagem de Cristo. Opunham-se à mensagem de Cristo. Rebaixaram a mensagem de Cristo. E não podiam seguir indo após aceitar e crer a mensagem de Cristo. E Cristo disse, eu aborreço a doutrina que estão retendo. Contradizem a cruz, contradizem o Calvário, contradizem a redenção, contradizem tudo que sofreu a favor, e esses líderes contradizentes, eu sou contra eles. Condenação dos líderes contraditores. Os livros, verso 16, diz, no verso 16, arrepende depois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei. Os que suportam a sã doutrina, o Senhor vai recompensar, e se elevarmos a sã doutrina, o Senhor vai nos recompensar, e se exaltarmos e suportarmos a cruz, suportarmos a crucificação de Cristo, se suportarmos a salvação que Cristo trouxe, o Senhor irá nos recompensar. E do outro lado, se contradizermos, a sã doutrina, a doutrina que revela a salvação e liberdade do pecado e o poder do Evangelho, que opera na graça aos judeus e aos gentios, o poder do Evangelho, e se não nos opormos, Cristo diz, e se não nos arrependermos, batalhará contra eles pela espada da minha boca. O Senhor nos diz, não ir com as pessoas que contradizem, que dizem alguma coisa, que ensinam alguma coisa contrária à doutrina que aprendemos. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Diz, rogo-vos, pois, és um irmão e uma irmã, rogo-vos, pois, irmãos, por causa do Calvário, rogo-vos, por causa do sofrimento de Cristo, diz, rogo-vos, por causa das consequências das pessoas que contradizem a doutrina de Cristo, rogo-vos, eu vos peço, irmãos, marquem os que causam dissensões e ofensas contrários à doutrina que tens aprendido, e destes afastai-vos, que pregam alguma doutrina, que se apegam a uma doutrina, que espalham alguma doutrina contrária à doutrina que vós tens recebido. Que doutrina recebemos? A doutrina de Cristo, a doutrina da salvação através de Cristo, santificação através de Cristo, a doutrina da santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, a doutrina do poder, o poder do Espírito Santo que vem sobre nós e dá-nos energia para afirmarmos-nos pela verdade e para retermos a verdade. E qualquer um que causa dissensão, qualquer um que causa dissensões, deixes, afasta-te
destes afasta-te. Olha, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Estamos a olhar 5. 1 Timóteo 6. Estamos a olhar 5. Nos diz no verso 5. Diz. Mas aqueles que se opõem contra a piedade, destes afasta-te. Destes afasta-te. Qualquer um que retém alguma coisa contrária, que perpetua alguma coisa contrária, desses afasta-te. Nos diz em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, ali no verso 5, diz, no 2 Timóteo 3, 5, diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, me digam o resto, destes afasta-te. Tira deles os teus olhos, tira a tua mente deles, tira a tua atenção deles, tira o teu foco neles e tira os teus ouvidos e escutá-los. Depois de ouvir a palavra pura de Deus, depois de ouvir tudo, linha por linha, preceito por preceito, não sei porquê que tens que ir à internet e estás à procura disto e aquilo. E se tu sabes, outra pessoa não está pregando toda a verdade, tu sabes que vai trazer alguns erros, mas porque ele disse, vocês pessoas, reis e governadores, isto e aquilo, domínio, estão escutando aquele homem e estão à procura de empregar aquele homem para resolver isto, mas aquilo, e por causa disso, depois de tomar alguma coisa que nutre o teu corpo, a tua alma, nutre o teu espírito, então deixar de lado, estás à procura de erros, e a última coisa que você vai escutar antes de você dormir é aquele erro. A última coisa que você olha no dia, na semana, é aquele erro. Como é que você vai escapar o juízo que virá sobre as pessoas que contradizem a palavra séria de Deus? Não estás retendo, diz, tendo aparência de piedade, negam a eficácia dela, destes afasta-te. Destes afasta-te. Oro que o Senhor nos dá a seriedade e o coração e a dedicação para seguir ao Senhor e não deixar que o Senhor tenha e manter controvérsia contra nós, como os que recuam, que se comprometem como líderes em nome de Jesus. Nos diz em 2 de João, tem um único capítulo, 2 de João, em 2 de João 1, 9, ainda nos diz acerca de como nos firmar na verdade, como nos firmar sem abalar, como é que não podemos seguir as pessoas que contradizem a sã doutrina, a palavra sã, a verdade salvadora, a verdade santificadora que ouvimos, diz em 2 de João 1, 9, todo aquele, qualquer que seja o nome, o título, todo aquele, qualquer que seja a popularidade e todo aquele, os seus métodos de aproximação, todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? Salvação através de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? O perdão e liberdade em Cristo. Que doutrina de Cristo é essa? A santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? É porque o homem deixará o seu pai e mãe e apegar-se à sua esposa e dois serão uma só carne. Qual é a doutrina? E o que Deus ajuntou, não o separou o homem. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? O arrebatamento. Na casa do meu pai há muitas mansões. Se assim não fosse, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Esse é o arrebatamento. Depois disso, haverá uma grande tribulação e haverá um sofrimento na terra. E como nunca tem ouvido desde aquele tempo, e depois disso não haverá nunca. Quando vereis o Filho do Homem vindo, o Filho na glória, com todos os poderosos anjos com ele, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Qual é a doutrina de Cristo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois disso todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem Deus, não tem tanto Deus. Aquele que não persevera na doutrina de Cristo, ele deixou o Pai e o Filho. E nos diz, no verso 10, depois de nos dizer que temos que perseverar na doutrina de Cristo, se alguém vem ter convosco, e se alguém vem ter convosco, ainda que venha diretamente, ou acerca da tecnologia, ou vem pelos programas que eles fazem, qualquer seja. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebais em casas, nem tampouco o saudeis. No verso 11, porque a quem o saúda tem parte nas suas más obras. Viemos a ponto número 3 agora. No ponto número 3 é a chamada para uma lealdade comendável, consistente. A chamada para uma lealdade consistente e comendável. Ele quer que sejamos consistentes. Não é hoje crer nisso e amanhã crer noutra coisa. Hoje estamos em cima, amanhã estamos embaixo. Hoje estamos no santuário das bem-aventuranças, amanhã está na sinagoga de Satanás, não subindo e descer, e somos consistentes. Como leais ao Senhor, o tipo de lealidade que Deus Ele mesmo comenda e nos chama para esta lealdade, nos chama para uma lealdade consistente e comendável. Em Apocalipse 2, verso 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. No 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, tudo que ouvimos, nas terças-feiras, nas segundas, nas quintas, nos sábados, nos domingos, tudo que ouvimos, ouvindo a partir da igreja central, sede, ouvindo dos nossos missionários, ouvindo do missionário regional ou nacional, ouvindo do pastor local, ouvindo no distrito em grupos, ouvindo a palavra de Deus, a palavra pura de Deus, não adulterada, a palavra não adulterada de Deus, uma verdade salvadora da palavra de Deus é que ouvimos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. A mesma coisa diz a todas as igrejas. Igrejas no norte, igrejas no sul, a mesma coisa. Igrejas no oeste, igrejas no oeste, é a mesma coisa. Igrejas na nação, igrejas fora da nação, é a mesma coisa. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, pensa nisso. As bênçãos não vêm para cada um, somente que tem, para as pessoas que obedientes ao que ouvir, há pessoas que vencem por causa do que ouviram, há pessoas que são consistentemente leais, consistentemente fiéis. Essas são as pessoas que têm as bênçãos de ouvir. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei o pessoal, e dar-lhe-ei somente, irá olhar para nós um a um, o Senhor irá nos chamar um por um, o Senhor vai nos identificar um por um. Ele ouviu, obedeceu, e seguiu, se arrependeu, se converteu, tornou-se leal, se tornou fiel, diz, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que, servindo a ele, senão aquele que o recebe. Olhamos três coisas aqui. Restringe e corrija os falsos profetas. Restringe e corrija os falsos profetas. Verso 16 aí.
Apocalipse 2:16, diz: arrepende, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei contra ti, contra ele, com a espada da minha boca. Arrepende-te e contende contra o falso profeta. Arrepende-te e restringe o falso profeta. Arrepende-te e corrige o falso profeta. Arrepende-te e contende contra a sua falsidade. Sabe, temos que batalhar firmemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Temos que firmemente contender pela fidelidade demonstrada pelos santos na igreja primitiva. Temos que firmemente contender com a plenitude da revelação de Cristo, como o que foi dado aos santos. Temos que firmemente batalhar contra a falsidade das pessoas que pregam erros. Não temos que nos calar. Quero ser um pregador bom, não quero um contencioso, eu não quero ser conhecido como quem está sempre lutando contra isto, lutando contra aquilo. Batalhar a boa milícia da fé. Arrepende-te e contenda contra a falsidade. Contende contra a imundícia. Alguém está a trazer fornicação, imundícia à igreja e diz: sabe, isto não importa, aquilo não importa. Contende contra a imundícia. Contenda contra a fraudulência. Eles são fraudulentos da sua forma, são deceptíveis em seus caminhos e fazem com uma fé firme. Tens que ter uma fé que é mais forte do que as pessoas que servem Satanás, que perpetuam erros. Você contende contra a sua fraudulência e contende contra a carne. Contra a carne. Sabes? Pessoas jovens querem aceitar que a carne possa operar e a carne aceitar isso, a concupiscência da carne. E se você tens que ser consistente, como tens que ser um leal, encomendável ao Senhor, vais contender contra tudo isso. Volta para Gálatas 2. Em Gálatas 2, estamos lendo verso 4 e 5. Gálatas 2. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, para nos trazer a prisão da fornicação da carne, da imundícia, cativeiro da infidelidade, para que nos possam submeter, de novo, à fornicação. Verso 5 diz: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, nem por um tempinho. Não damos, continuamos a vigiar, continuamos a olhar a tudo, se está tudo bem, seriamente escritural, e se há alguma coisa que vai trazer a alguém, como os filhos de Deus, à falsidade, lutamos contra isso e não damos àqueles servos, àqueles que perpetuam a corrupção de Balaão e a contradição dos nicolaítas, não lhes damos chance nem por uma hora, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Eu oro para que a verdade continue sobre cada um de nós em nome de Jesus. 1 Timóteo 1:3. 1 Timóteo 1:3. Como te roguei, Timóteo, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns, ensinasse a alguns, controlasse a alguns, que não ensinassem outra doutrina. Timóteo não pode dizer: sabe, você tem a tua força, uma sua constituição forte, eu não sou assim, eu sou tímido. O que estás a fazer no ministério? O ministério é para as pessoas que são fortes. Ser forte no Senhor. Não dá desculpas
dizer que isso não é a minha natureza. Não estamos a falar da natureza. Estamos a falar do Espírito de Deus vindo sobre ti e fazendo-te ser firme e te fazendo ser corajoso, que irás negar alguns para que não pregasse a falsa doutrina. Em 2 Timóteo 1, 13. 2 Timóteo 1, 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Conserva. Não pega com mão leve, porque o diabo vai tirar da tua mão. Retenha a sã doutrina que tens ouvido de mim na fé e amor que está em Cristo Jesus. No verso 14 diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Número 2, é para renovar o teu cometimento. Renova o teu cometimento para o pastorear fiel. Apocalipse 2, 16. Diz: arrepende-te. Significa que volta. Tu tens sido um tipo de recuado, volta. Estás tendo uma fraqueza, sem espinha dorsal, arrepende-te e volta. E renova a tua convicção, renova a tua consagração, renova teu cometimento ao pastorear fiel. Isso é parte de pastorear, que tenha certeza de que não há erro, que é pregada e é espalhada no ministério que está debaixo da tua vigilância. Renova a tua convicção, renova a tua consagração, renova o teu cometimento ao pastorear fiel. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei. Em breve, tens que te arrepender brevemente. Caso ao contrário, o arrependimento pode ser tardio. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Verso 17 diz: quem tem ouvidos a ouvir, aquele que tem ouvidos para ouvir, depois de dizer arrepende-te, depois de dizer que renova o teu cometimento, depois de dizer a tua consagração, diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Atos dos Apóstolos 20, 28. Atos 20, 28. Olhai pois por vós, se você é descuidadoso, você é negligente a favor do teu ministério, você não é vigilante nas almas que são comandadas na tua mão, diz: olhai pois por vós e por todo o rebanho, você é um pastor, todo o rebanho. Veja, há pastores, nem estão a olhar sequer o que a secção das crianças está a acontecer, não pode olhar o que está a acontecer na secção de campos, não sabe o que está a acontecer nos jovens e não está a olhar o que a secção das mulheres está a acontecer. Diz, quanto a isso, quanto a aquilo, as mulheres podem. Você é um pastor, você é um homem, por que está a me perguntar? A esposa pode me perguntar tudo quanto quer que a tua esposa disser, e o que sou eu que faço, e tudo que ela direciona é o que você faz. Você é um pastor é como sobre os homens somente. Você não pode falar para nós, nós somos mulheres, não temos o desejo de vos falar. Vocês também não têm o direito de nos falar. Quando isso vem, será que é da Bíblia? Ou isso é de um estilo de liderança comprometido? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. 1 Timóteo 4, 15. 1 Timóteo 4, 15. Diz: metida sobre essas coisas, quando ouvimos, não lance fora.
sobre os seus ombros, não lance fora. Não digas, eu nunca pensei nisso. Não penso que esse é o meu estilo. Não penso que eu tenho que ir a esta direção. Não, diz, medita nestas coisas e dá-te a elas mesmo, inteiramente cometido a elas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Olha o verso 16, diz, no verso 16, olha para ti mesmo e pela doutrina, persevera nela. Toda a doutrina, persevera nela. Todas as coisas que o Senhor revela-nos aqui, persevera nelas. Porque fazendo isto, salvar-te-á tanto a ti mesmo. Significa que se você não perseveras nelas, você pode perder a salvação final. Não vai te salvar-te a ti mesmo. O teu ministério te fará perder o que você alcançar quando primeiramente deixa a tua vida a Cristo. Disse, conserva-te a ti mesmo e a da doutrina persevera nela, porque fazendo isso, tanto te salvará a ti mesmo e aos que te ouvem. Nos diz agora, em Apocalipse capítulo 2, 17. Apocalipse 2, verso 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha para isso. Não somente pensa também nisso. Planifica ser um vencedor. Anda como um vencedor. Leia para ser como um vencedor. Prega para ser um vencedor. Exercita o teu dom para ser um vencedor. Esteja no ministério. E seja ocupado, responsável para ser um vencedor. Diz, ao que tem ouvidos, tem para ouvir, e ao que vencer, precisa de vencer. Ao que vencer, tens que vencer as tradições, tens que vencer a religião vazia. Ao que vencer, temos que vencer a carne. Ao que vencer, tu tens que vencer os hábitos que estão indo à direção errada e o Senhor te chama de volta. Tu tens que vencer. Ao que vencer, temos que vencer o temor do homem. O temor do homem que não te deixa desafiar as pessoas que ensinam a doutrina de Balaão e não quer desafiar a doutrina dos seus filhos dos nicolaítas. Ao que vencer, todas as atitudes erradas, toda a aproximação errada no ministério, ao que vencer, o trono o que não vence a sinagoga de Satanás, o cérebro de Satanás, ao que vencer, o temor do sofrimento, o Antipas já foi, isto está acontecendo, Satanás ainda está a planificar isto, aquele que vencer, o tipo de medo, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Refleta nas condições da recompensa final, o preço final. Refleta nessas condições que o Senhor dá, as condições que Ele deu, para que se tu venceres, e se fazeres a obra de Deus da forma como deve ser feito, e converter muitos à justiça, e fazer muitos a permanecer na justiça, e parar ou tapar a boca dos nicolaítas, e tapar a boca dos perpetuadores da doutrina de Balaão, e tapar a boca das pessoas que fazem filhos de Deus a irem ao extremo, e se tu venceres e firmar-te, e estar direto e consistente, comendável, leal, e serás recompensado no dia final. Sempre pensa nisso. Sempre reflita nisso. As condições do preço final nos diz em Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal. Todas as coisas mal estão à volta. A falsa doutrina está à volta. Maus hábitos estão à volta. Não te deixes vencer do mal, mesmo que seja
o mau Balaão, o mau Nicolaita à volta, os perpetuadores de falsa doutrina à volta. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E firma-te como um soldado vencedor de Jesus Cristo e depois faça a obra de Deus sem se comprometer e sem temer as pessoas que contradizem sã doutrina, que desafia eles e desencarne, batalhe uma boa milícia da fé e no dia final serás recompensado em nome de Jesus. Daniel 12, verso 3. Daniel 12, verso 3. E os sábios, os que ouvem a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus, e os que veem o desafio e tornam-se vencedores, se convertem, renovam suas consagrações, renovam seu cometimento e renovam sua coragem no Senhor. Esses são os entendidos. E os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça refulgirão, olham com aqueles que com muita pena que seguem o caminho de Balaão, e Demas ali lhes puxa, lhes leva à injustiça, olha para aqueles nicolaítas e olha para eles e prega-lhes convincentemente, e oram, intercede e choram, e apaixonantes acerca disso, e lhes traz de volta do caminho dos nicolaítas, e lhes leva de volta à justiça, eles trazem de volta os comprometidos, trazem de volta os que contradizem o caminho do Senhor, trazem de volta os que estão perdendo-se a si mesmos, perdem as suas almas, que estão fluindo com eles. Eles ensinam muitos a justiça, eles refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Meu irmão, minha irmã, é para isso que o Senhor te chamou. Tens que examinar o teu ministério, quer que tu examine a tua aproximação, examine tudo o que tu fazes e diz: arrepende-te e renova o teu conhecimento, renova a tua consagração, renova tudo que alcançaste e ser consistente agora e diz: Senhor, eu quero ser leal, eu quero ser fiel até o dia final, eu quero ser sábio, de modo que, refletindo na convicção do preço final, então virei no caminho da justiça e andarei no caminho da justiça, e o meu ministério será no caminho da justiça, e a muitos trarei a justiça para que eu possa refluir para sempre, quando o Senhor brevemente vier. Levantemos-nos agora e levamos tudo que aprendemos ao Senhor em oração. Obrigado, irmão, obrigado, irmã. Levantemos-nos e levemos tudo que aprendemos ao Senhor em oração. Se o Senhor nos falou diretamente, como Jesus falou através de João, ao anjo da igreja em Pérgamo, e diretamente, ninguém ficou ofendido. Somente levaram isso ao coração, porque tinham ouvidos para ouvir. O Senhor te chama, o Senhor nos chama para uma liderança corajosa na igreja, na nossa comunidade, num tempo como este. Ele confirmou prontamente a sua preocupação e o seu senhorio vencedor, e nos diz que nós também temos de ter aquela confirmação, a espada que vem da sua boca, pela qual batalhará com o povo que se apegam ao erro, contra as pessoas que são falsas, e a mesma espada, a espada do seu espírito, deve sair da nossa boca, trazendo convicção às pessoas que são descuidadosas, pessoas apostatadas, pessoas que se comprometem. A palavra da nossa boca, que deve trazer convicção a elas. E os santos devem permanecer firmes, como o Antipas era firme e continuou clamando o nome do Senhor, pegou a palavra do Senhor. Por que não oras, meu irmão? Por que não oras, minha irmã? Para que o Senhor te ajude a pegar-se à palavra do Senhor. Remova a tradição, remova somente a religião como usual e vende tua alma, espírito e corpo, e prontamente apega-te à palavra do Senhor. Porque o Senhor tem controvérsia contra as pessoas que são recuadas, contra as pessoas que se comprometem, as pessoas que não podem dizer não aos discípulos de Balaão.
Balaão lhes tem influenciado e vão ao erro de Balaão. Por causa de se comprometer, eles recuam. Ele quer que outras pessoas também sigam, tal como por causa do medo dos homens. Diga ao Senhor, e o Senhor te dará a graça, a força, a fortitude, a coragem de dizer não. E não seguirás as pessoas que vão às suas próprias ideias, por causa da avareza. Os que contradizem a palavra de Deus, os que contradizem a doutrina de Cristo, irá te afastar deles, irás contra eles. Firmemente irás batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irás batalhar firmemente pela fé e da fidelidade com a espada do que viste, do que vimos na igreja primitiva. Irás batalhar firmemente pela plenitude da revelação de Cristo. Que irás batalhar firmemente contra a falsidade dos falsos profetas. Irás batalhar firmemente contra a fornicação, a imundícia e a carne que é perpetuada pelos discípulos de Balaão. Irás batalhar firmemente nessas pessoas fraudulentas, que fazem a obra de Deus deceptivamente. Tu não vais contradizer a palavra de Deus, que irás fugir dos que contradizem a palavra. E agora, será que permanecemos na graça continuamente e constantemente, de uma forma comendável com a lealidade? Restringe, corrige os falsos profetas. Ninguém debaixo do teu ensino, debaixo do teu ministério, vai permanecer endurecido, não quer a verdade. E se são endurecidos no erro, se são endurecidos no que quer destruir tudo que você trabalhou a favor, se são endurecidos e querem injetar erro, injetar falsidade, injetar mundanismo, injetar o mundo, injetar as doutrinas dos diabos, a doutrina de Cristo, ou ao santuário, o templo de Deus Altíssimo, não irás lhes dar chance, não, nem uma hora. Restringe-os e renova o teu cometimento e consagração, que possas ser firme na verdade da palavra de Deus. E reflita sempre nas condições do preço final, da recompensa final, e o Senhor te recompensará no dia final. O Senhor que tem recompensa, é por isso que enviou a mensagem ao anjo da igreja em Pérgamo. É por isso que ele enviou a mensagem a todos que têm ouvidos para ouvir, todos que o Espírito diz às igrejas, quer que tu sejas entendido, quer que tu possas refluir no dia final e no resplendor do firmamento, quer que tu possas ensinar muitos a justiça, e não para levar da justiça para a imundícia, a fornicação, quer que você lhes converta os pecadores, que tornem-se santos, justiça, para que possam refluir como estrela para sempre e eternamente. Eu oro que terás ouvido para ouvir, e o Senhor te dará a paixão, fervorosidade, cometimento, convicção, consistência, e continuando seguindo ao Senhor. Oremos juntos. Pai, te agradecemos esta noite. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela verdade. Te agradecemos pela forma que nos tem falado diretamente. Oramos, Senhor, que o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo, tome a palavra e aplica a cada coração, aplica a cada ministro, e faça-nos a examinar nossa vida, faça-nos a examinar nossa consistência, nossa constância, nossa fidelidade, e se somos comprometidos, faz-nos examinar o nosso compromisso e faça-nos voltarmos, faça-nos arrepender, faça-nos renovar nossa consagração e cometimento, que o Senhor, de agora em diante, faremos a obra da forma como quer que tudo seja feita, para que no dia final recebamos a recompensa
de bem feito, a recompensa dos servos fiéis, e também iremos refletir como estrela para sempre e eternamente. Dê-nos o Senhor a paixão, a urgência, a prioridade de converter pessoas à justiça e de fazer permanecer justiça e santidade e consistentemente em suas vidas. Obrigado, Senhor, pela resposta. Vida sobre os seus filhos, vigia sobre os teus servos, e onde quer que há fraqueza, dá-nos a força, e a espinha dorsal, a força, no nosso espírito, força no ministério, para que o nosso trabalho possa ser para o Senhor e não como aos homens. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém.